Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. O Grande Arado foi um tema estreado aqui há alguns meses, do qual fazem parte o Grêmio composto por um grupo de arquitetos que avalia as dinâmicas contemporâneas do Rio Arado. Para hoje, arquiteto Ricardo Camacho, qual é o tema específico a falar? Olá, eu hoje gostava aqui de falar um pouco, é um tema um pouco, é um lugar comum, vamos assim dizer, mas de alguma maneira os arquitetos em concreto estão neste momento muito empenhados em entender, principalmente no contexto que hoje vivemos, não é? A aplicabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foram publicados em 2015 e que fazem parte da Agenda 2030, naquilo que é a nossa prática e vida do dia-a-dia. E o Grêmio dos Arquitetos, no âmbito do próximo Congresso da União Internacional dos Arquitetos em Copenhaga, que vai decorrer em 2023, portanto no próximo ano, desenvolveu um pequeno manifesto que tem como centro, vamos assim dizer, ou foco, o Grande Arado. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável que de uma forma mais comum se chamam de ODS, não é? Que é o anacronismo, são basicamente questões centrais naquilo que é a nossa vida hoje, não é? Ou seja, a erradicação da pobreza, a questão da agricultura sustentável, a saúde e bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de género, a água potável e o saneamento, a energia limpa e acessível, o trabalho, ou a decência do trabalho, de alguma maneira, ou a qualidade do trabalho e o crescimento económico, a indústria, a inovação e a ideia de infraestrutura, não é? A redução das desigualdades, as cidades e as comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsáveis, a ação contra a mudança global do clima, a vida na água, portanto no mar, a vida na terra também, a paz, justiça e de que forma é que a reforma das instituições, como a própria ONU, é algo fundamental hoje, e depois as parcerias e meios de implementação. Pronto. E neste âmbito, parece-nos muito, muito importante pensarmos em que contexto é que esta região, ou esta área, de alguma maneira, consegue responder a estes programas. E aquilo que nós fizemos foi reduzir estes 17 objetivos a 6 grandes temas, não é? Portanto, um é o modelo de adaptação climática, o outro é o modelo para a utilização de recursos, a ideia das comunidades resilientes, não é? A melhoria das condições de saúde, as dinâmicas urbanas pró-inclusividade, não é? E as novas parcerias para a mudança, não é? E, portanto, são 6 grandes áreas nas quais nós achamos que a região tem que responder e portanto, lançava aqui o repto ao João para podermos discutir cada uma destas áreas. Tudo objetivos, enfim, muito exigentes. Claro. Eu acho, nós há pouco falávamos em off que normalmente estas agendas ou objetivos das Nações Unidas e das organizações internacionais acabam por ter impacto em territórios muito mais precários e em territórios considerados mais desenvolvidos ou mais urbanizados, acaba por assumir-se que as competências técnicas e de alguma forma o status quo está completamente consciente destes problemas. Não é? Aquilo que me parece é que o Algarve é um bom exemplo que as coisas não são bem assim. Ou seja, nós quando olhamos aos planos regionais, quando olhamos aos PDMs, principalmente aquilo que nós já falamos aqui, que insistimos aqui várias vezes, que são os objetivos estratégicos no âmbito de cada um dos PDMs dos concelhos, nós não encontramos nada disto. Ou seja, se pegarmos em todos os objetivos estratégicos dos PDMs, vamos encontrar coisas como desenvolvimento económico,
vamos encontrar também a solidariedade social, mas sem qualquer tipo de reflexão sobre aquilo que é o contexto global hoje. E nesse sentido eu acho que há muito que fazer, não é? Portanto, em especial nesta região, de que forma é que nós conseguimos articular não só aquilo que será o impacto da adaptação climática, e aí temos temas como desde a subida do nível das águas do mar, não é? E a questão da própria bacia hidrográfica do Rio Arado, de que forma é que vai responder a isso. O problema da água do Algarve, né, que subsiste. Exatamente. A falta dela, aliás. Exato, mas nesse âmbito há sempre esta dinâmica, não é? Nós hoje vivemos um bocadinho este tempo atípico em que perspectivamos no futuro uma ideia de que vai existir pouca água potável em terra, mas que o nível médio das águas do mar vai subir, não é? E esse é o argumento que justifica a consolidação de ideias como as centrais de salinização, por exemplo. Não é? No entanto, não conseguimos hoje ainda discutir de que forma é que poderemos antecipar essas decisões a montante e não a jusante, não é? Porque depois elas vão aparecer lá mais à frente quase como impostas, sem ter existido qualquer discussão sobre elas, ou seja, vamos acabar por falar de uma central de salinização só no seu âmbito económico, não é? E, eventualmente, do seu impacto ambiental. Não vamos ter qualquer capacidade de discutir antecipadamente se faz sentido, o que percurso fizemos para chegar lá, de que forma é que reajustamos os nossos comportamentos em função desse novo modelo, não é? Porque a partir do momento em que nós começarmos a usar água dessalinizada, toda a articulação do nosso modelo é diferente, não é? Ou seja, aquilo que eu falava há pouco dos tais 17 ODS, é quase que algo que vai ter impacto em todos eles, não é? Desde a questão das desigualdades, à questão da saúde e do bem-estar, à própria agricultura, são tudo áreas que vão sofrer impactos com a mudança de paradigma entre aquilo que era a água que eu extraía do subsolo e aquilo que passa a ser uma água dessalinizada. E eu digo isto sobre o ponto de vista até infraestrutural, não é? Ou seja, a ideia de que neste momento eu tenho um furo, não é? E que trato a água desse furo ou não, e a consumo, ou que aceda à água da rede pública que vem de um depósito que também extrai água do furo, ao outro modelo, que é um modelo em que eu tenho água dessalinizada, que tem um custo energético muito, muito grande, não é? E que está localizada em pontos muito específicos, ou seja, se falarmos do Algarve, nós vamos ter uma central de dessalinização de água. E a partir do momento em que eu tenho essa central de dessalinização de água, por exemplo, vamos assumir, em frente à Armação de Pera, não é? A partir daí já não tem a lógica em que cada município é responsável pela sua água. Vamos ter todos os municípios do Algarve a ter que contratar água em Armação de Pera. E, portanto, o que isto envolve em infraestrutura subterrânea, não é? Em parcerias entre entidades, a própria geopolítica local. Ou seja, tudo isto é um tema grande, não é? Portanto, não é só uma questão técnica. Há todas estas questões que vão alterar as dependências e interdependências que hoje existem. E claro que a partir do momento em que eu tiver uma central que tenho que contratar e que tenho que pagar por ela, provavelmente vão-se agravar as desigualdades, por exemplo, entre municípios. Não é? Imaginemos Alcotim, não é? Para aceder a esta água que está a ser dessalinizada em Armação de Pera, o que é que vai ter que fazer e por onde a água vai ter que passar? Ou concelhos que têm orçamentos mais generosos, como por exemplo Olé ou mesmo Lagos, não é? Resultantes dos IMTs, mas também depois têm, como o caso do Olé, os campos de golfe, não é? De que forma é que vão gerir as prioridades, não é? E portanto, provavelmente se calhar o Olé vai contratar mais água que Alcotim, não é? Mas depois a que preço é que Alcotim vai pagar a água, que vai passar por mais infraestrutura? Quando é que essa infraestrutura lá vai chegar, não é? Portanto, todas estas questões são sensíveis, não é? Claro. E portanto, eu acho que seria um bom
bom princípio podermos, nas próximas conversas, não é? Discutir estes 6 temas que eu aqui falei no âmbito do ARAD. E eu acho que o tema do modelo de adaptação climática vai ter que passar por este tipo de resoluções, mas também por outras. E um tema central que nós aqui temos falado sempre muitas vezes é esta relação entre o espaço urbano e rural, que tem que ser resolvida. Ou seja, o Algarve tem que perceber que se existe muita competitividade local entre os diferentes municípios, as diferentes vilas e cidades, provavelmente não vamos conseguir atingir aquela ideia de um espaço metropolitano, em que eu aceito, vamos dizer, eu aceito que Portimão vai ser um grande centro e Silves vai decrescer, não é? Isso não acontece. Não acontece porque o executivo político em Silves vai sempre achar que Silves tem que crescer e o executivo Portimão vai sempre achar que não tem que fazer nada para beneficiar ou melhorar aquilo que é a condição da bacia hidrográfica do Arado em Silves, não é? Uhum. Portanto, este princípio de reciprocidade não vai estar lá. Se não vai estar lá, nós temos que assumir que o Algarve é um grande mosaico e aí temos que realmente resolver esta questão que falava há pouco das desigualdades entre este mundo rural e este mundo urbano. E, portanto, quando falamos em redução das desigualdades ou quando falamos em a vida na água e a vida na terra, tudo isto são questões que têm que ser resolvidas a este nível, vamos dizer, micro, para que de alguma forma as coisas tenham o seu impacto ou se revelem à escala macro, que é aquilo que as ODS das Nações Unidas ambicionam. E uma pergunta que lanço aqui é: será que em termos políticos a regionalização iria beneficiar políticas estratégicas a nível do Algarve para a resolução de todos estes problemas? Seria uma opção? Eu sou muito pessimista em relação à regionalização, não é? Principalmente porque acredito que todos estes problemas que nós aqui estamos a falar vão agravar-se nesse contexto. Não é? Uhum. É lógico que esta opinião que tenho não é estática, não é? E portanto, acredito que ela possa mudar se as competências daqueles que hoje trabalham na região e que decidem, ou que têm o poder de decisão sobre o futuro da região, também mudarem. E eu acho que esse é o grande problema. Ou seja, a regionalização pode fazer sentido, mas aí a competência do poder de decisão tem que ser mais informado e tem que ser melhor. Se essa competência não for mais informada, como tem sido até hoje, a regionalização vai ser provavelmente um problema, porque vai acentuar eventualmente estas desigualdades que aqui estamos a falar. Ricardo, ficam para os próximos programas estes temas aqui debatidos com mais profundidade, evidentemente. Um grande abraço, obrigado uma vez mais pela sempre disponível participação em 2 Dedos de Conversa. Obrigado. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.